Hoje a gente vai falar do que causa este belo efeito aqui, ó. Saudações aeronáuticas, como é que vocês estão? Beleza? Então, o aerolito de hoje é para falar desse misterioso efeito que a gente viu aí na introdução, que surge na asa dos aviões quando eles estão pousando. Mas para isso o tempo precisa estar frio e com umidade elevada. Vamos ver como é que isso acontece. Bora ver. E, na verdade, a essência da explicação está exatamente no motivo de como os aviões conseguem se manter no ar, com todo aquele peso que eles têm. Ao contrário da crença e da fé populares, né, os aviões eles não voam por mágica. Tem uma conjunção de efeitos aerodinâmicos na asa, basicamente 3 efeitos: ação e reação, terceira lei de Newton, teorema de Bernoulli e efeito Coanda. Vou deixar os links aí na descrição para quem quiser se aprofundar no assunto, porque não é o propósito do aerolito isso. Então, tudo isso junto ele vai fazer com que haja uma pressão aqui em cima, né, nessa região da parte de cima da asa, muito menor do que a pressão que está atuando aqui na parte de baixo da asa. Todo mundo concorda, né? Tem que ter uma força maior aqui em cima para manter o avião sustentado no ar. A soma dos vetores, né, tem uma força maior aqui e uma força menor em cima. A soma desses vetores vai ser igual exatamente ao peso do avião quando ele estiver voando reto e nivelado. Tá? Quem assistiu meu vídeo sobre torque, quem não assistiu, clica na miniatura aí em algum lugar. Pode clicar agora, ela vai abrir em outra janela, depois você assiste lá. Vai saber que tem uma relação direta entre a velocidade que o avião voa e a força de sustentação que é gerada. Só um pouquinho de aumento de velocidade aumenta muito a sustentação. Então, se a gente diminui um pouquinho a velocidade, a sustentação diminui. Tá aqui, beleza? Então, quando o avião vem para o pouso, o que ele tem que fazer? Diminuir a velocidade. Então ele precisa arrumar uma maneira de aumentar a sustentação e permanecer flutuando no ar. E ele faz isso de 2 maneiras. A primeira é que ele usa os flaps que fica aqui na parte de trás da asa, que você vê os flaps descendo. Ele aumenta a curvatura e a área da asa um pouquinho para aumentar a sustentação, que a curvatura da asa é outro fator que aumenta muito a sustentação na asa. E ele também aumenta o ângulo de ataque. Pode ver que todo avião que vem para pouso, ele vem nessa configuração. Ele não vem reto assim, ele nem desce também. Ele vem com o narizinho mais para cima. Isso faz com que a sustentação aumente. Mas como ele está em baixa velocidade, a diminuição de pressão aqui em cima, a parte de cima da asa, ela vai acontecer, assim, entre aspas, de uma maneira mais abrupta. Todo mundo concorda? Porque ele precisa manter o peso dele sustentado, só que com menos velocidade. Mano, tô entendendo até aqui, mano, mas tu demora muito pra falar de onde vem essa fumaça branca, rapaz. O pessoal vai acabar enjoando. Calma, mano, calma. Eu ainda nem cheguei a falar da transformação adiabática. Então, sabe aqueles frascos de desodorante em spray que você aperta assim, né? Se você ficar muito tempo apertando aquele botãozinho, você já percebeu que como a lata fica geladinha? Sei não, mano. Eu uso Tarco. Oh, mano. Então, o que ocorre ali no seu desodorante? O que está acontecendo é uma rápida... O gás que está lá dentro, ele está sob pressão. Tem muito gás ali dentro, pressurizando o seu desodorante. Quando você pressuriza um gás, ele aumenta a temperatura. Quando você libera, ele tem uma rápida expansão. Essa expansão, né, que causa uma diminuição de pressão, vai fazer a temperatura do ar abaixar. Isso é termodinâmica, tá? O que está acontecendo em cima das asas? Exatamente o que está acontecendo no spray de desodorante. Tem uma rápida diminuição de pressão aqui em cima. Se diminui a pressão, o ar se expande rapidamente e ele refrigera-se rapidamente. Isso é o que se chama transformação adiabática, porque não tem uma troca de calor com o meio. Não quero entrar nesse aspecto, tá? Porque isso eu estou falando bem simplisticamente. Se você quiser saber realmente termodinâmica, vai lá no site do ceticismo e procura termodinâmica lá. Ele tem um compêndio falando sobre termodinâmica.
Adiabático, rapaz. Esse cara fica pondo nome difícil nas coisas. Mas retomando, diminuiu a pressão, o ar se expandiu, a temperatura diminuiu abruptamente. E se o dia está muito frio e úmido, se essa queda de temperatura atingir o ponto de orvalho, vai formar condensação em cima da asa. O ar ele se transforma rapidamente em líquido durante a expansão, ele passa do estado gasoso para o líquido, mas a temperatura é tão baixa que imediatamente ele já condensa e forma aquela nuvenzinha que a gente vê. Se tiver condição de gelo, ele pode até formar cristais de gelo. Isso é fantástico, né? É um negócio legal pra caramba. Aliás, física é um negócio muito legal, né? Sabe onde mais a gente vê esse efeito de vórtice nas asas ou na ponta de superfícies? Aqui, ó, num carro de Fórmula 1. Por quê? Porque o carro de Fórmula 1 ele também tem uma asa traseira. Aliás, é por isso que se chama asa, né? Que ao invés dessa asa... Porque a asa do avião faz a força para cima. A asa do Fórmula 1 faz a força para baixo, para o carro ficar colado no chão e não derrapar nas curvas. Mas o fenômeno que está acontecendo da expansão do ar é exatamente o mesmo. A física das coisas é sensacional. Vocês sabiam que o primeiro vestibular que eu passei aqui em São Paulo foi justamente para fazer física? Eu passei na PUC daqui de São Paulo. E eu estudei um mês, porque eu não consegui nem pagar a segunda mensalidade. Ser pobre e querer estudar era complicado naquela época. Vamos ver o vídeo novamente, só que agora eu vou fazer um comentário em cima dele. Olha que bonito. Ele vem aproximando, a condensação, vórtice. E aí no momento que toca na pista, desaparece todo o efeito como que por mágica. Mas não é mágica. É que pode perceber que levantam os spoilers e speed brakes sobre a asa, que é para destruir a sustentação na asa e melhorar a eficiência da frenagem do avião. E quando eles levantam, a zona de baixa pressão em cima da asa desaparece e aí some o efeito. Isso aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Eu pelo menos acho muito bonito. Eu tenho autorização do autor desse vídeo para postar aqui no Aerolito. E se você curtiu, então dá o joinha aí, se inscreve no canal. É a única maneira de me ajudar a continuar fazendo os vídeos aí para vocês do Aerolito. E eu vou deixar 2 recomendações de vídeo aqui. Como é que se dirige um avião no chão, que deve estar na miniatura de cima. E como é que é o processo de partida em um motor turbofan. Eu mostro desde lá da cabine até o motor aberto, onde que é um motor de partida e tudo mais. Legal? Até mais, pessoal.